Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é a Prof. Maria Andrade, advogada, professora e mentora da primeira fase da OAB. Estou aqui para fazer essa correção para todas as minhas turminhas sobre o passo de correção das atividades aqui, ó, de infração e sanções disciplinares. Lembrando sempre para vocês que ética a gente tem que gabaritar, não só porque é pouca matéria e muitas questões, mas também porque é assim que a prova começa e a gente tem que começar a prova muito bem. Estou de roupão, eu trabalho em casa e eu estou grávida, bem cansadinha, mas a gente não para, tá? Lembrem-se também de ser honesto com as metas de vocês. Aqui no curso sou eu que estabeleço as metas para cada turma. Cada turma tem no máximo 6 alunos. E essa é a correção. Eu estou muito feliz com vocês, tá? Porque muita gente fez essa atividade. Essa atividade agora para o 38º exame foi recorde de respostas, muita gente respondeu, tá muito legal. Então eu peguei as questões que as pessoas mais erraram e trouxe aqui a correção para vocês, tá? Lembrando que quando vocês estiverem em movimento, escutem a matéria, baixem esse áudio para ouvir em outras ocasiões, assim como os áudios das outras videoaulas e correções também, tá? Deem o seu máximo, são só mais alguns dias, vocês não vão ter que estudar essas coisas pro resto da vida, tá? Se vocês derem o máximo agora, vai passar muito mais rápido. O cansaço passa, a OAB fica e os honorários vêm, tá? Então, assim, eu sei que a gente se cansa, eu também estou muito cansada hoje, por exemplo, mas a gente tem que cumprir os nossos objetivos se a gente sabe onde a gente quer chegar, não é? A gente tem o objetivo de chegar em tal lugar, a gente tem, assim, ó, que dá 200%, se for o caso. Precisa dar 200%? Vai lá e dá 200%, então, tá? Porque é muito importante, tá bem? Tudo passa. E não se esqueçam de acompanhar todo o ecossistema da Prof. Sigam o canal no Telegram que vocês recebem aí esses links de vídeos exclusivos. Esse vai ser um vídeo que vai ficar aberto, mas tem vídeos que são exclusivos dos alunos e alguns eu coloco lá no grupo do Telegram para vocês. Temos também a nossa página no Instagram, tá? Essa grande comunidade no Instagram e no TikTok, que traz aí também bastante conteúdo para vocês. Então, vamos começar com a questão número 3, tá? Ali da nossa atividade. Essa nossa atividade lá para ser realizada com consulta aquele PDF de artigos quentes. O que é o PDF de artigos quentes? Cada passo tem esse PDF, que lá diz o quê? Todos os artigos de letra de lei que respondem aquelas questões de exame de ordem que está na atividade. Correto? É para fazer com consulta isso e de preferência com o Vademecum para acompanhar isso tudo, porque ele tem que ser o melhor amigo de vocês. E a repetição traz a perfeição. Por isso vocês vão ver repetir muita coisa, tá? Aí, ó, questão de 2022. O advogado Pedro praticou infração disciplinar punível com censura, a qual gerou repercussão bastante negativa à advocacia, uma vez que ganhou grande destaque na mídia nacional. Por sua vez, o advogado Hélio praticou infração disciplinar punível com suspensão, a qual não gerou maiores repercussões públicas, uma vez que não houve divulgação do caso para além dos atores processuais em andamento. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vamos ver quais eram as alternativas dessa questão, tá? É admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta tanto por Pedro como por Hélio. Não é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro nem por Hélio. Vemos aqui que já temos uma questão que vem de forma positiva e outra que já vem de forma negativa. Quem já está aí em contato com a matéria já sabe dizer antes de ler as alternativas se vai ser positiva ou negativa. E daí já consegue eliminar algumas, certo? Ó, A, B, C. É admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro, mas não é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Hélio. E a D, é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Hélio, mas não é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro. Tá? Agora a gente vai ver que, ó, vocês vejam que tem alternativas que elas parecem meio iguais, elas induzem um pouco a erro, tá? Mas o que é esse termo de ajustamento de conduta que a questão tanto fala ali, tá? Ele é um acordo realizado entre o advogado ou o estagiário, tá? Firmado ali com a OAB, mais precisamente com o Conselho Federal. Ele possui alguns requisitos, tá?
como assim, em casos de infrações éticas, ele só é permitido em algumas situações, que são as situações puníveis com censura e referentes à publicidade indevida, tá? Essa violação não pode ter gerado uma repercussão negativa. Isso que é importante vocês gravarem para a prova de vocês. Se estiverem assistindo isso parados, anotem tudo que está aqui nesses slides. Esses slides eu não vou disponibilizar justamente para quem quiser, vai ter que ter trabalho, vai ter que ficar parando para tirar print ou vai ter que escrever. O ideal é que escreva, tá? Tem tempo, escreve. Aqui, como é no caso da questão, a infração gerou uma repercussão bastante negativa na mídia nacional, tá? Isso já exclui a possibilidade do quê? De Pedro realizar o termo de ajustamento de conduta, o TAC, tá? Então, Pedro já não pode firmar o TAC. Então, a gente já, nas alternativas ali, as que dizem que Pedro pode firmar o TAC, a gente já tem que excluir, tá? No caso, a gente já iria riscando. Aqui eu não consigo riscar, mas a gente já iria riscando. E Hélio, ele praticou o quê? Uma infração disciplinar punível com suspensão. Ele foi suspenso de exercer as suas atividades de advogado por determinado período. Mas não houve repercussão a nível nacional, nem nada acerca do caso dele, tá? Mas a gente também vê que o Hélio ele não pode firmar o TAC porque ele teve o quê? 3 penas de suspensão, tá? Então, para firmar o TAC, a única pena que pode ser, como a gente já falou ali, é a pena de censura. Um aqui teve suspensão e o outro, a infração gerou repercussão negativa. Então, nenhum dos dois pode. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Eu vou voltar lá para a gente ler a alternativa B. Não é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro nem por Hélio. Simples assim. Tá? Muito simples assim. E a letra da lei diz também exatamente isso, tá? Será admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais e do Conselho Federal para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e estagiários. Parágrafo único. O termo previsto neste artigo será regulamentado mediante edição de provimento do Conselho Federal, que estabelecerá seus requisitos e condições, tá? Então, atenção aqui, o que pode cair em pegadinha é que o estagiário pode realizar um TAC, tá bem? Isso aí é bem capaz de confundir vocês. Então, é importante lembrar que o estagiário, ele pode realizar um termo de ajustamento de conduta, que só pode ser a infração de censura, tá bem? Não pode ser suspensão e não pode ter repercussão nesse caso também, tá? A outra questão bastante equivocada ali pela maior parte dos alunos foi a questão de número 4 do nosso exercício, tá? Que ela traz um enunciado bem sucinto, tá vendo como às vezes pensa, tão pequenininho o enunciado, é uma questão fácil. Não foi, né? Aline, advogada inscrita na OAB, poderá praticar validamente durante o período em que estiver cumprindo sanção disciplinar de suspensão o seguinte ato, ou seja, a Aline está suspensa. Tá? Ela recebeu a sanção por alguma infração disciplinar que ela cometeu, ela recebeu essa sanção de suspensão, ou seja, ela fica suspensa de exercer as atividades privativas de advogado por determinado período, que vai de 30 dias a 12 meses. 30 dias a 12 meses, tá? Vamos às alternativas dessa questão. A, ela pode impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. B, visar ato constitutivo de cooperativa para que o ato seja levado a registro. Primeiro que impetrar habeas corpus, isso aí é o quê? A ação constitucional. Tá? É uma ação. Então, tem um processo. O que vocês acham? Se ela está com os direitos se ela está suspensa de exercer os atos privativos de advogado, ela pode impetrar uma ação constitucional de habeas corpus? Fica o questionamento. B, visar ato constitutivo de cooperativa para que seja levado a registro. É aquele visto jurídico. É ato privativo de advogado também. Ela está em suspensão. Lembre-se disso. C, completar parecer que elabora em resposta à consulta jurídica. Elaborar parecer ao ato privativo de advogado? É.
interpor recurso com pedido de reforma de sentença que lhe foi desfavorável em processo no qual atuava em causa própria. Se ela está suspensa, ela não pode atuar nem em causa própria, tá bem? Então, o advogado suspenso pode advogar? Não. Dentro do período de suspensão, está suspenso e ele não pode exercer a advocacia nem nenhum ato privativo de advogado, tá? E o período de suspensão, como eu já falei para vocês, vai de 30 dias a 12 meses. 30 dias a 12 meses, não vai de 1 mês a 12 meses. Ele vai de 30 dias a 12 meses, tá? Aqui a gente já analisou as alternativas, tá? E a resposta correta é a A. É o habeas corpus, tá? Aqui, ó. Impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Essa é a resposta correta, porque o habeas corpus, ele não exige capacidade postulatória. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, não precisa ser advogado. Então, não é atividade privativa de advogado. Ele também não exige uma forma. A gente tem aquela famosa fala, né, que ele pode ser escrito, inclusive, em um papel de pão. Beleza? A próxima questão é a questão número 6, uma questão de 2019. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a processo, considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento do feito judicial, Antônio resolveu abordar os fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de se resguardar, Antônio notificou o cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se estes podiam ser tratados na aludida dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, Antônio abordou o assunto na dissertação. Por sua vez, o advogado José também soube dos fatos pessoais de seu cliente, em razão da sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi difamado em público, gravemente por uma das partes da demanda. Por ser necessário a defesa da sua honra, José divulgou o conteúdo particular que teve conhecimento. Considerando os dois casos narrados, assinale a alternativa correta. Vejamos que aqui... Tá, vamos ler as alternativas primeiro. Eu já ia fugir do meu script aqui, tá? Alternativa A. Antônio infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede da situação descrita. B. Antônio e José infringiram ambos no dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB, violando seus deveres de sigilo profissional. C. José infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, Antônio não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede da discrição da situação descrita. E D. Antônio e José não cometeram infração ética, já que o dever de sigilo profissional, em ambos os casos, cede nas situações descritas. Então, vamos ver o que cada um fez, tá? Vamos analisar aí a primeira questão. A gente tem que fazer isso de forma devagar agora, para vocês fazerem de forma rápida no dia da prova, tá? O que aconteceu, Antônio? Antônio tomou conhecimento dos fatos relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a processo considerado de interesse acadêmico. E o que Antônio fez depois disso? Resolveu dar publicidade para esses atos, colocando ali na sua dissertação, tá? Para isso, ele notificou o cliente para saber se o cliente concordava ou não com essa exposição ali dos fatos. E o cliente concordou, tá? Importante lembrar aqui que o sigilo profissional, ele independe de solicitação cliente, tá? Então, todos os fatos, eles são abrangidos pelo sigilo profissional. Não adianta perguntar para o cliente. E o José? O que o José fez, tá? Ele soube de fatos pessoais do cliente, mas ele foi difamado em público por uma das partes da demanda. E ele teve que se defender, tá? Porque a honra dele foi atingida. Então, aqui, o sigilo, a gente vê que o sigilo, ele não é absoluto, tá? Ele existe aqui, como a gente mencionou, que ele independe da solicitação e todos os fatos são abrangidos, mas ele não é absoluto. Existe um limite para esse sigilo, tá? E a resposta, como sempre, está na letra da lei. Vamos ler aqui alguns dispositivos, porque a gente tem que ler repetidas vezes, tá? Aqui nessa parte do Código de Ética, às vezes, vejam se vem no vademecum de vocês ou não, mas vindo ou não, normalmente não tem índice remissivo, que eu falo para vocês sempre olharem o índice remissivo, o que não é problema. Acostumem-se a olhar também o título ali dos capítulos, tá?
porque vai ajudar vocês a encontrar muitas informações no meio da lei. Se acostumem, treinem o olhar de vocês para isso. Então, vamos lá no artigo 35, que trata aí do Código de Ética, trata do sigilo profissional. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independente de solicitação de reserva de que seja feita pelo cliente. Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre cliente e advogado. E parágrafo 2º. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submeterá às regras do sigilo profissional. Eu li ele inteiro para ele ficando na cabeça de vocês, que tem mais para frente vão aparecer questões que são respondidas pelos outros parágrafos, tá bem? Agora vamos aqui no artigo 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais. Aqui nós vemos que ele não é absoluto, tá? Ou seja, tem ressalva, que configuram justa causa, como nos casos de grave ameaça do direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Ou seja, o que aconteceu ali? José teve a sua honra violada e ele teve que se defender, né? Foi isso que a gente levantou ali nos fatos. Então, José tá ok. Artigo 38. O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos de cujo respeito deve guardar sigilo profissional. Só para completar a informação aqui para vocês, tá? Agora nós vamos ali para a questão número... acho que eu não botei qual era a questão correta, né? Então, a questão, o correto é que Antônio está errado e José está certo, tá? Vamos aqui na questão número 7. Milton, advogado, exerceu fielmente os deveres decorrentes de mandato outorgado para a defesa do cliente Tomás, em juízo. Todavia, Tomás deixou injustificadamente de efetuar o pagamento dos valores acordados a título de honorários. Ou seja, Tomás parou de pagar Milton, seu advogado. Em 8/4/2019, após negar-se ao pagamento devido, Tomás solicitou a Milton que agendasse uma reunião para que este esclarecesse de forma pormenorizada questões que entendia pertinentes e necessárias sobre o processo. Vejam aqui como a questão quer te induzir a erro. Olha tudo que ela falou para dizer que depois que Tomás, depois que ele se negou a fazer mais um pagamento para o Milton, ele foi lá e solicitou informações sobre o processo. Mas olha como a FGV escreve. Milton, que agendasse uma reunião para explicar de forma pormenorizada, e o cara, né, no caso Tomás, não está pagando e tem que fazer tudo isso ainda. Então vejam como ela quer te induzir a que isso está errado, sabe? Vejam bem. Não se apeguem, porque o que interessa aqui é que Tomás, mesmo sem pagar, queria saber sobre o seu processo, queria que Milton respondesse, tá? Então, contudo, Milton informou que não prestaria nenhum tipo de informação judicial sem pagamento, a fim de evitar o avitamento da atual situação. Isso foi uma situação. Em 10/5/2019, Tomás solicitou que Milton lhe devolvesse alguns bens móveis que haviam sido confiados ao advogado durante o processo, relativos ao objeto da demanda. Milton também se recusou, pois pretendia alienar os bens para compensar os honorários devidos. Aqui, já em maio, o que acontece? Milton tinha em sua posse, em razão ali do processo, não sabemos porquê, alguns bens de Tomás, mas em razão do processo, e ele resolve trancar eles até que Tomás pague ele, ou senão ele vai vender para ter o dinheiro dos seus honorários. É à vontade? É, mas não pode, né, gente? Então, considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui quais são essas alternativas, tá? Apenas a conduta de Milton praticada no dia 8 de abril configura infração ética, que é a primeira de não responder sobre o processo. Ambas as condutas de Milton praticadas em 8/4 e 10/5 configuram infrações éticas, que é a que não responder sobre o processo porque ele não pagou e a de não querer devolver os bens dele porque ele também não pagou. C. Nenhuma das condutas de Milton praticada nem em abril nem em maio configura infração ética. Nenhuma das duas. E D. Apenas a conduta de Milton praticada em maio configura infração ética, que é a de reter os
os bens. Por que induz a erro aqui? Por quê? Dá a ideia de que como ele negar prestar informações é só uma coisa contratual. Agora, reter para si é como se ele estivesse furtando ou algo assim. É isso que acaba passando na cabeça das pessoas, tá? Muito, muito cuidado com isso. E muita atenção aqui, ó. São duas condutas, tá? A questão também que é que Tomás está inadimplente, ele não está pagando. Milton negou prestar informações sobre o processo. Por mais que Tomás não tenha pago os honorários, ele tem direito a saber sobre o seu processo, tá? Não se pode nunca negar informações para o cliente sobre o processo dele. Então, assim, Tomás até cometeu uma infração. Milton não ia devolver os bens, isso a gente já falou, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Cadê? Aqui. Ambas as condutas de Milton, praticadas em abril e maio, configuram infrações éticas. Eu escrevi errado aqui, por isso que eu fiquei pensando. Tomás cometeu infração, não. Milton cometeu, sim, 2 infrações éticas, tá? Vamos ver aqui a letra da lei, que sempre vai nos socorrer, tá? Artigo 12 do Código de Ética da OAB. A conclusão ou da existência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas pormenorizadas, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos. Tá, ou seja, ele tem que devolver os bens e ele tem que prestar informações. O artigo 12 do Código de Ética é bem claro em relação a isso, né? Para variar, a resposta está na lei. Nossa, a questão número 8, sim, muita gente errou também, tá, gente? Ó, Gabriel, advogado, teve aplicada contra si penalidade de suspensão, quando fica de 30 dias a 12 meses sem poder exercer atos privativos de advogado. Lembre-se. Em razão da prática das seguintes condutas: atuar junto ao cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei, recusar-se a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele e incidir em erros reiterados que evidenciaram inépcia profissional. Antes do decorrer do prazo para que ele pudesse requerer a reabilitação quanto à aplicação dessas sanções e após o trânsito em julgado das decisões administrativas, instaurou-se contra ele, em razão dessas punições prévias, novo processo disciplinar. Com base no caso narrado, assinale a opção que indica a penalidade disciplinar a ser aplicada. Antes das respostas, vamos ver ali, vamos analisar o que andou acontecendo aqui, tá? Ó, o que o Gabriel teve? Ele teve pena de suspensão por causa de 3 condutas, certo? Atuar junto ao cliente para fraudar a lei, que é uma infração que causa pena de a sanção de suspensão. Recusar-se a prestar contas causa suspensão. Incidir em erros reiterados ali, né, mostrando que a inépcia profissional também causa suspensão. Então, 3 suspensões dá uma exclusão, né? Ó, antes de finalizar o prazo para reabilitação, quando transcorrido o prazo de 1 ano, ele pode pedir reabilitação, porque a suspensão vai de 30 dias a 12 meses. Transcorrido o prazo, ele pode pedir a reabilitação, certo? Ele pode pedir a reabilitação. É como se ele voltasse ao status anterior. Se ele sofreu exclusão, depois de 12 meses, se provar boa conduta, pode voltar aos quadros da ordem, tá bem? Então, antes de requerer a reabilitação ali, ele já teve outro processo disciplinar instaurado, tá? E a penalidade desse processo, qual que seria? Porque ele já teve 3 suspensões e aí ele teve um outro processo disciplinar instaurado. Qual que era esse processo disciplinar? Eu soltei sem querer aqui no meio, acabei de lembrar. Ó, a alternativa A. Eu não coloquei as alternativas aqui. Eu vou ler para vocês. Espera aí que eu vou lá ler para vocês. Porque eu não coloquei aqui no slide, mas eu já coloquei os comentários aqui. Mas eu vou ler para vocês, então, as alternativas. Só um minutinho. Então vamos lá. Eu encontrei, tá? As alternativas. Alternativa A. De exclusão para a qual será necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do Conselho Seccional competente. Aqui nós vemos que
não é bem assim, tá? Porque para exclusão é necessário 2/3 dos membros e não a maioria absoluta. E a alternativa B, de suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e implicará o cancelamento de sua inscrição na OAB. A penalidade de suspensão impede de exercer, mas não implica no cancelamento da inscrição, tá? Ela te suspende de exercer esses direitos de 30 dias a 12 meses, como a gente conversou, mas ela não te exclui dos quadros. Mas, depois de 3 suspensões, eu já tinha falado ali para vocês, né? Ó, o que acontece da exclusão, certo? E a alternativa C, de exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação. E sim, tá? Terá penalidade de exclusão, porque por que ele vai ter que fazer a reabilitação? Porque ele já teve 3 suspensões, tá? E 3 suspensões, ela dá a exclusão, como eu venho falando aí para vocês, tá? E a alternativa D, que é a que esse aluno aqui, no caso, clicou, é a de suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e o impedirá de exercer a advocacia em todo o território nacional pelo prazo de 12 a 30 meses. Não, tá vendo? É 30 dias a 12 meses ainda por cima. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos agora ver aqui como é que tá na letra da lei. Tá lá no Estatuto da OAB, tá? Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de inciso 1, aplicação por 3 vezes de suspensão, tá? Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. 2/3, tá? Isso aí já exclui a alternativa A ali também, tá? Eu coloquei aqui também no artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após o seu cumprimento a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Letra da lei, certinho, né? Vamos aí à última questão desse vídeo, porque eram 40 questões que tinham lá na atividade de vocês, tá? A gente vai fazer, como nem todo mundo foi tão longe, a correção das mais erradas ali do começo, tá? Nada impede que mais para frente, aqui ao longo dos nossos passos, eu vá trazendo a correção de outras questões, tá? Não pense que vocês não voltarão a vê-las. Aqui, a questão de 2019. A advogada Leia Santos confeccionou cartões de visita para sua apresentação de seu escritório. Nos cartões constavam o seu nome, número de inscrição da OAB, como o site do escritório e um QR Code para que o cliente possa obter informações ali do seu escritório. Já o advogado Lucas, duas situações. O advogado Lucas elaborou cartões de visita. Só um segundo, gente. Perdão, me chamaram aqui. Então, vimos que são 2 situações, tá? Já o advogado Lucas Souza elaborou cartões de visita que, além do seu nome e número de inscrição na OAB, apresentam um logotipo discreto e uma fotografia do escritório. Considerando as situações, qual é a alternativa correta? Vamos lá, alternativa A. Leia e Lucas cometeram infrações éticas, pois inseriram elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. B. Nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos os cartões de apresentação são autorizados. Apenas Leia cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Lucas são autorizados. E D. Apenas Lucas cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Leia são autorizados. Aqui, ó. Nessa questão, é mais de uma questão ali que nós temos que analisar. Então, é o caso de Leia e é o caso do Lucas, tá? Vocês já viram que, normalmente, as questões de infração disciplinar, elas são assim. Elas trazem 2 situaçõezinhas ali para dar uma confundida na mente de vocês. Por isso que vocês têm que rapidamente fazer essa análise aqui da questão. O que a Leia fez? Leia confeccionou o cartão de visita, colocou o nome, o número de inscrição da OAB, que ela deve colocar o número de inscrição, colocou o site do seu escritório, que pode, não é obrigatório, mas pode, e colocou um QR Code, que também pode, inovação aí da nossa lei. E Lucas confeccionou também cartões de visita, ok, pode. Colocou o nome dele, o número de inscrição da OAB que tem que ter, e uma fotografia do escritório. Aí pode a fotografia do escritório no cartão de visita? Pode,
desde que não seja fotografia pessoal, tá? Fotografia do escritório para fins da pessoa se localizar, pode sim, a alternativa correta é a alternativa B, que é: nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos nos cartões de apresentação são autorizados. Como é que está lá no nosso Código de Ética e Disciplina da OAB? Que a nossa letra da lei não falha. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou do escritório de advogados, o número ou os números de inscrição da OAB. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades a que se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica e QR Code, logotipo e fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Parágrafo 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Tá bem? Aqui, esse vamos à letra da lei, a gente acabou de ir, tá? Então é isso, a gente trouxe aí das primeiras 20 questões, mais ou menos, foram justo entre as primeiras que teve mais erradas, acredito que foi por isso, porque como eram 40 questões, nem todo mundo foi até o final, mas em outro momento, em outros passos que nós fomos dando, porque a gente sempre volta para revisar a mesma coisa, assim, passos que já foram dados, para eles não ficarem esquecidos na nossa memória. Então aí a prof volta com outras questões dessas atividades que são maiores, tá bem? Então, aí, ó, se quem aí não está inscrito no meu curso, se inscreva, tá? São turmas aí de no máximo 6 alunos, temos simulados progressivos de alinhamento, revisões constantes como essa, questões comentadas, videoaulas e PDFs. E em bônus vem essa mentoria em grupo, tá? Vem fazer parte com a gente. E meus alunos deem mais um passo e não passem mais nenhum dia sem dar um passo rumo à aprovação. Beijo da prof e até logo.